Irmãos Ventura, A Procura do Saci. Parte 1. Ana Ventura é uma jovem aventureira dedicada ao estudo dos mitos do folclore brasileiro. Com uma postura quase sempre séria e concentrada, sua inteligência é notável. Determinada a descobrir o paradeiro de seu pai desaparecido, ela não mede esforços em suas investigações. Ana possui um vasto conhecimento sobre lendas folclóricas, sendo uma especialista versada em diversas histórias. Além disso, ela é uma exímia piloto e carrega um amuleto que a protege contra criaturas terrestres. Alex Ventura é um rapaz divertido e sempre bem-humorado, com uma habilidade especial para enxergar o lado positivo das situações. Ele se dedica ao estudo dos mitos e do folclore da Amazônia. Apesar de não ser muito aplicado aos estudos formais, Alex é extremamente inteligente e tem uma memória prodigiosa para assuntos que lhe interessam. Sempre disposto a embarcar em novas aventuras, ele é um especialista em mapas e possui um amuleto que o alerta contra criaturas aquáticas. Juntos, Ana e Alex têm um objetivo claro: provar a existência de seres mitológicos nas florestas brasileiras e, acima de tudo, encontrar seu pai desaparecido. Um casal de irmãos viaja pelo interior do Brasil, indo de cidade em cidade em busca de mistérios para resolver e à procura do paradeiro de seu pai desaparecido. Eles carregam na memória as recordações de seu pai, que partiu de São Paulo meses atrás, determinado a provar a existência de seres mitológicos, viajando de estado em estado. A neblina já se dissipava quando a mais velha dos irmãos Ventura acordou. Ao olhar ao redor, viu apenas orvalho e folhas molhadas. Virou-se para o lado e viu seu irmão mais novo, estirado em outro saco de dormir, roncando alto. Revirou os olhos, e com um empurrão daqueles que só bons irmãos sabem dar, acordou-o. Essa é a última vez que dividimos a mesma barraca, dissera ela inúmeras vezes. Contudo, apesar de desejar uma noite inteira de privacidade sem o ronco de uma quimera ao lado, as circunstâncias frequentemente não permitiam que dormissem separados. Naquele caso, não havia espaço para duas barracas na clareira estreita da mata fechada onde se encontravam. "Em que cidade estamos mesmo?" perguntou o rapaz à irmã. "Em algum lugar entre Apiaí e Cerro Azul", respondeu a moça. "Mas Apiaí não fica em São Paulo e Cerro Azul, no Paraná." "Você sabe que sim", respondeu ela, já perdendo a paciência. "Estudamos os mapas dessa região por semanas antes de sair de casa." Percebendo que talvez tivesse sido dura demais com o irmão, Ana lembrou-se de que poucos irmãos largariam tudo para se aventurar pelo país em busca do pai e de provas da existência de seres folclóricos. Ela bagunçou o cabelo do irmão, fazendo um pequeno gesto de carinho. "Você precisa de um namorado, sabia?" soltou o irmão, desfazendo os segundos de compaixão, e ela o empurrou, fazendo-o cair sentado, antes de sair da barraca. Olhou ao redor, mas nada parecia ter se aproximado durante a noite. Ao arrumar sua mochila, Ana deixou sua carteira cair, junto com uma fotografia de seus pais e avós. Sentiu uma onda de saudade ao lembrar de seu pai, que lhe ensinara tudo sobre folclore e despertara seu amor por aventuras e pelo sobrenatural, e de seu enigmático e amável avô, Bartolomeu, que contava histórias fascinantes. "Alex, você sabia que nas Astúrias, uma região da Espanha, os trasgos são descritos como seres de baixa estatura, mancos da perna direita, morenos quase negros, que usam um gorro chamado pilho e roupas vermelhas. Alguns têm um pequeno furo na mão esquerda. É muito semelhante ao saci aqui no Brasil", completou Alex. "O que nos faz supor que ou o primeiro saci veio da Europa na época das grandes navegações, ou são criaturas tão antigas", continuou Ana, "que habitavam ambos os continentes, protetores das matas antes do homem moderno. O pai nos falou sobre o mito do Sanguanel, lembra?" Ana fez uma cara de dúvida. Papai contou sobre imigrantes italianos de Vêneto que chegaram ao Rio Grande do Sul no final do século XIX. Eles narravam histórias de Sanguanel, um ser pequenino, de cor vermelha, que assustava os moradores à margem dos bosques. Criaturas maléficas cujo passatempo era sequestrar crianças e jovens, escondendo-os pela mata numa espécie de jogo de esconde-esconde, ou pior, no alto das árvores. "Esse personagem está ficando cada vez mais sombrio", comentou Ana. "Trasgos não são nada bobos e burros como nos filmes. Na realidade, as coisas são sempre piores", acrescentou Alex.
Essas crianças não eram maltratadas, mas voltavam sonolentas e mal se lembravam do que aconteceu. Se não fossem as testemunhas, não teríamos essas histórias para contar. Mas por que se lembrou disso agora? Perguntou Alex. Você também sente saudade do pai e do vovô, não é? Ele se levantou e destampou uma garrafa térmica, apreciando o doce aroma do café do dia anterior. É mais ou menos isso, disse ela baixinho. Na verdade, era exatamente isso. Mesmo de longe, sua irmã sentiu o cheiro e virou o pescoço, olhando-o com uma expressão zangada. O aroma do café já devia ter se espalhado quilômetros pela mata. Uma caneca voou pelo ar. Ana, ágil, estendeu o braço e a segurou, sorrindo. Ela adorava café. Seu irmão caminhou em sua direção, já servindo uma xícara para ela. Um ruído na mata interrompeu a tranquilidade. Gravetos se quebravam e gotas de orvalho caíam das folhas mais altas. Algo se aproximava. Seus corações dispararam e, por um momento, o tempo pareceu parar. Corra, Ana, corra! Os pés dos irmãos saltavam apressados sobre um riacho que cortava a mata. Balas zumbiam próximo às suas cabeças, disparadas por um velho senhor que saíra da floresta. Após alguns minutos, entenderam o motivo. Estavam próximos à casa do homem, um casebre de madeira. Na varanda, algumas crianças observavam a cena com curiosidade. Alex acenou para elas antes de seguir sua irmã, desaparecendo entre as árvores que cercavam a residência. Logo depois, o velho chegou, ofegante, apoiando-se nas pernas e dizendo à sua esposa: "Malditos adolescentes, sempre acampando em minhas terras. Um dia ainda pego um." Já longe dali, os irmãos andavam apressados. "Mais uma barraca novinha que perdemos. Já é a segunda só essa semana", reclamou Ana. "Nada mal", concluiu Alex, "se considerarmos que saímos de casa só há 6 dias." Os irmãos seguiram caminhando pela mata, Alex carregando uma bússola que usava desde os 6 anos, quando se tornou escoteiro, e Ana guiando-os com mapas e trilhas que havia estudado. Chegaram a uma estrada de asfalto velha, com apenas 2 estreitas faixas. Atrás de um grande arbusto, encontraram seu meio de transporte, uma antiga e rara moto estilo Harley Davidson, que pertencera ao avô e depois ao pai deles. Agora, era ela que os levava de estado a estado em busca de pistas sobre o paradeiro do pai, que deixara sua cidade natal pouco mais de um mês atrás, dizendo ter encontrado provas concretas da existência de seres mitológicos em um pequeno povoado. Entre eles, o mais conhecido era o travesso negrinho de uma perna só, dono de poderes mágicos, o Saci. Eles ainda se lembravam daquela manhã como se fosse ontem. Seu pai, Henrico, havia recebido uma ligação estranha. Os irmãos tinham acabado de chegar da faculdade e viram o pai falando ao telefone com um velho senhor que afirmava ter capturado um desses seres. O homem dizia estar sozinho em sua cabana e que não poderia abandoná-lo, pois a criatura desapareceria. Henrico ficou muito entusiasmado, afinal, aquele homem, desconhecido para os jovens, era um grande amigo dos tempos em que ainda viajava pela América com seu pai, Bartolomeu, avô dos jovens. Os filhos adormeceram contentes naquela noite, lembrando-se das histórias do avô e do pai. Aquela fora a última noite feliz que tiveram. Ao acordarem na manhã seguinte, encontraram apenas um recado sobre a mesa, junto a um café da manhã recheado. "Queridos filhos, peço que me perdoem, mas tive de partir em uma caçada. Meu antigo amigo revelou ter encontrado evidências irrefutáveis da localização de seres folclóricos nas redondezas de..." Não disse a cidade. "Algo aconteceu e preciso ajudá-lo. Ao lerem este recado, já estarei longe. Não tentem me seguir, ao menos por enquanto. Cuidem bem um do outro e lembrem-se de tudo que sempre lhes disse. Era tudo verdade. Cuidado. Amo vocês, queridos filhos." Depois disso, não houve mais notícias do pai deles. Não tinham nem mesmo o endereço ou o nome do amigo que lhe telefonara. Mas tinham uma certeza em comum: algo havia dado errado. Talvez ele tivesse caído em uma armadilha ou enfrentado algum inimigo desconhecido.
Tudo o que sabiam a respeito de seu pai eram as histórias que ele contava, todas as lendas do folclore brasileiro que conheciam e que aprenderam a amar desde bebês, ao som das narrativas cheias de suspense de seu pai, agora desaparecido. Monteiro Lobato, disse Alex, trazendo ambos de volta ao mundo real. Bem-vindos! E ele continuava pilotando a moto em alta velocidade. Muito cordial, comentou a irmã, falando debaixo do capacete negro, com os longos cabelos escuros esvoaçando ao vento. Confira em breve a segunda parte de Irmãos Ventura, A Procura do Saci, de Tiago Vicente.